do idioma hebraico. A palavra ocorre por volta de 110 vezes no texto da Bíblia hebraica. O verbo labash é encontrado muito cedo no Antigo Testamento, em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, como sempre. Deus providenciou algo muito melhor para o homem do que o homem fez por si mesmo, desta vez aventais de folhas de figueira. Gênesis 3:7. A palavra labash é usada regularmente para o ato de vestir roupa comum. Gênesis 38:19, Êxodos 29:30 e 1 Samuel 28:8. A palavra também descreve vestir-se de couraças ou armadura. Jeremias 46:4. É utilizada muitas vezes em sentido figurativo, como em Jó 7:5. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. Está escrito que Jerusalém se vestirá de judeus à medida que eles voltarem do exílio. Isaías 49:18. É frequente a roupa figurativa possuir qualidade abstrata, porque se revestiu de justiça como de uma couraça e tomou vestes de vingança por vestidura. Isaías 59:17. Deus está vestido de glória e de majestade. Salmo 104:1. Jó disse: cobria-me de justiça e ela me servia de veste. Jó 29:14. Estas qualidades abstratas são às vezes negativas. O príncipe se vestirá de amargura. Ezequiel 7:27. Teus aborrecedores se vestirão de confusão. Jó 8:22. Vistam-se os meus adversários de vergonha. Salmo 109:29. O uso figurativo muito importante de labash é encontrado em Juízes 6:34, onde a forma estativa do verbo traz a seguinte tradução: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. A ideia parece ser que o Espírito do Senhor se encarnou em Gideão e assim o capacitou. A palavra vigiar no hebraico é natzar, vigiar, guardar, manter, comum ao hebraico antigo e moderno. Este verbo também é encontrado no Ugarítico Antigo. Ele aparece umas 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. O termo natzar é achado pela primeira vez no texto bíblico em Êxodos 34:7, onde tem o sentido de guardar com fidelidade. Este significado é encontrado quando o homem é o sujeito a observar o concerto, Deuteronômio 33:9, observar a lei, Salmo 105:45 e 10 vezes no Salmo 119, guardar o mandamento dos pais, Provérbios 6:20. Frequentemente, natzar é usado para expressar a ideia de guardar algo como uma vinha, Isaías 27:3, ou uma fortaleza, Naum 2:1. Vigiar o que se fala é preocupação frequente, por isso o conselho é dado para guardar a boca, Provérbios 13:3, a língua, Salmos 34:13 e os lábios, Salmos 141:3. Muitas referências são feitas a Deus como aquele que preserva seu povo dos perigos de todos os tipos, Deuteronômio 32:10. Em geral, natzar é sinônimo próximo do verbo, muito mais comum, chamar, guardar, atender. Às vezes, guardar tem o significado de sitiar, como em Isaías 1:8, como cidade sitiada. A palavra chamar, guardar, tomar conta, observar, reter. Este verbo aparece na maioria dos idiomas semíticos. O aramaico bíblico atesta somente um substantivo formado deste verbo. O hebraico bíblico atesta ao redor de 410 vezes em todos os períodos. O verbo chamar quer dizer guardar, no sentido de tomar conta e cuidar. Deus pôs Adão no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15, primeira ocorrência. Em 2 Reis 22:14, Arás é chamado guarda das vestiduras, os artigos do vestuário sacerdotal. Satanás foi orientado a guardar ou cuidar para não permitir que fosse destruída a vida de Jó. Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Jó 2:6.
Neste mesmo sentido, Deus é descrito como guarda de Israel, Salmo 121, 4. A palavra também significa guardar no sentido de zelar ou prestar atenção. Davi repreende Abner, ironicamente, por não proteger Saul, dizendo: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? 1 Samuel 26, 15. Em aplicação ampliada, esta ênfase chega a significar vigiar, observar. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção, observou a sua boca. 1 Samuel 1,12. Outro uso estendido do verbo relacionado com esta ênfase aparece em contextos de concerto. Em tais casos, guardar quer dizer vigiar, no sentido de cuidar que a pessoa observe o concerto, de não afastar a pessoa do concerto. Deus diz de Abraão: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Gênesis 18, 19. Como Deus tinha dito anteriormente: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Gênesis 17, 9. Quando usado em relação estreita com outro verbo, chamar significa fazer com cuidado ou atenção essa ação. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Números 23, 12. A palavra chamar não só significa vigiar, mas também fazê-lo na função de guardião, no sentido de cumprir uma responsabilidade. E viram os espias um homem que saía da cidade, Juízes 1:24. Em um terceiro grupo de passagens, este verbo significa guardar, no sentido de reter ou conservar. Quando José contou à sua família o sonho que teve, seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Gênesis 37, 11. Jacó o conservou mentalmente. José disse a Faraó que designasse inspetores para juntar todo tipo de alimento, e amontou em trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Gênesis 41, 35. Para que não fosse distribuído, mas fizesse que fosse retido em armazenamento. Em três passagens, chamar parece ter o mesmo significado que a raiz acadiana venerar. Assim o salmista diz: aborreço aqueles que se entregam, veneram a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Salmos 31, 6. A palavra mishmar é guarda, guardião. Significa guarda e guardião. Na primeira de suas 22 ocorrências, mishmar quer dizer guarda. E entregou-os à prisão, mishmar, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere. Gênesis 40.3. A palavra implica guarda em Neemias 7.3. A palavra também se refere a homens da guarda, Neemias 4.23, e a grupos de assistentes, Neemias 12.24. Mishmeret, guardar, obrigação. Este substantivo aparece 78 vezes em 2 Reis 11:5. A palavra se refere a aqueles que guardam. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei. Em Gênesis 26:5, a palavra diz respeito à obrigação. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Alguns outros substantivos estão relacionados com o verbo chamar. O substantivo shemarim se refere a sedimento de vinho, borra. Uma das 4 ocorrências desta palavra está em Isaías 25:6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros,
com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. O substantivo Shamrá significa guarda-sentinela. A única ocorrência dessa palavra está em Salmo 141, 3. O termo Shimurim quer dizer vigília noturna. Em Êxodo 12, 42, esta palavra traz o significado de vigília noturna no sentido de noite de vigília, de vigilância. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Este substantivo ocorre 2 vezes nesta ocasião e em nenhum outro versículo. O vocábulo asmurá ou asmuret alude a observar. Este substantivo aparece 7 vezes em Êxodo 14, 24. Se refere à vigília da manhã. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios. A palavra vingar no hebraico é nakam. Vingar, tomar vingança, castigar. Esta raiz e seus derivados ocorrem 87 vezes no Antigo Testamento, com muita frequência no Pentateuco. Isaías e Jeremias ocorrem ocasionalmente nos livros históricos e nos Salmos. A raiz também ocorre no aramaico, assírio, árabe, etiópico e hebraico recente. A canção da espada de Lameque é um desafio depreciativo aos seus companheiros e um descarado ataque à justiça de Deus, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, Gênesis 4, 23. O Senhor reserva a vingança como esfera de sua ação. Minha é a vingança e a recompensa, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança. Deuteronômio 32, 35. A lei proibia a vingança pessoal. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. Por conseguinte, o povo do Senhor levava o seu caso a ele, como fez Davi. Julgue o Senhor entre mim e ti, Saul, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. 1 Samuel 24, 12. O Senhor usa os homens para tomar vingança, como disse a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Números 31, 2. A vingança para Israel e a vingança do Senhor. A lei declara: se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo de da sua mão, certamente será castigado. Nakam. Entre parênteses, Nakam. Êxodo 21, 20. Em Israel, esta responsabilidade era dada ao vingador do sangue. Deuteronômio 19, 6. Ele era responsável por preservar a vida e a integridade pessoal do seu parente mais próximo. Quando alguém era atacado por ser servo de Deus, ele com justiça podia pedir vingança dos seus inimigos, como Sansão, que orou pedindo força para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16, 28. No concerto, Deus advertiu que sua vingança podia cair sobre o seu próprio povo, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto. Levíticos 26, 25. Isaías assim diz de Judá: portanto diz o Senhor Deus dos exércitos: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Isaías 1, 24. A palavra Nakam, do hebraico, significa vingança. O substantivo é usado pela primeira vez na promessa do Senhor a Caim. Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Gênesis 4, 15. Em algumas ocasiões, um homem pode pedir vingança dos seus inimigos, como quando outro homem comete adultério com sua esposa, porque furioso é o ciúme do marido e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Provérbios 6:34. Os profetas falam
da vingança de Deus dos seus inimigos. Isaías 59:17, Miqueias 5:15 e Naum 1:2. Virá na hora marcada, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías 34:8. Isaías reúne a vingança e a redenção de Deus na promessa de salvação messiânica. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, enviou-me a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61:1-2. Quando Jesus anunciou que isto se cumpriu nele, ele parou antes de ler a última cláusula, mas seu sermão claramente antecipou a vingança que Israel receberia por tê-lo rejeitado. Isaías também disse: porque o dia da vingança está no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías 63:4. A palavra vinha do hebraico é keren, significa vinha. Essa palavra está relacionada com outros idiomas semíticos. O acadiano é carmu, no árabe é carme, no hebraico é keren. A palavra está distribuída uniformemente ao longo do Antigo Testamento e é usada 92 vezes. A primeira ocorrência está em Gênesis 9:20. Isaías faz uma descrição vívida do trabalho envolvido no preparo, plantio e cultivo de uma vinha. Isaías 5:1-7. A vinha estava localizada nas rampas de uma colina. Isaías 5:1. A terra era limpa de pedras antes que as mais tenas vinhas fossem plantadas. Isaías 5:2. Uma torre de vigia provia visibilidade sobre a vinha. Isaías 5:2. E um lagar e local para esmagar as uvas eram talhados de uma pedra. Isaías 5:2. Quando todos os preparativos haviam sido feitos, a vinha estava pronta e em alguns anos esperava-se que produzisse frutos. Enquanto isso, o querem exigia poda regular. Levíticos 25:2. O tempo entre o plantio e a primeira colheita era de tanta importância que era motivo para liberar o dono do dever militar. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Deuteronômio 20:6. A época da colheita era um período de trabalho duro e grande alegria. O prazer da vinha era uma bênção de Deus. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isaías 65:21. O fracasso da vinha em produzir ou a transferência da propriedade da vinha para outrem eram considerados julgamentos de Deus. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejareis, plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Amós 5:11, Deuteronômio 28:30. As palavras vinha, é só como Deus é maravilhoso. Estou lendo um dicionário diretamente, sem exposição, sem ideia, sem nada, e encontro uma palavra em cima da palavra vinha. Quando Deus vê que eles desprezavam os pobres, e ele fala que porque pisais o pobre e deles exigis um tributo de trigo, edificarei as casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Então quer dizer, Deus é contra os opressores. Edificareis as casas, mas vocês não vão habitar nelas, porque vocês estão pisando nos pobres. Deus é maravilhoso. Deus ama os pobres. As pessoas humildes Deus ama. Não pode pisar neles não, porque a ira de Deus é sobre essas pessoas. A ira de Deus pode ser contra esses políticos aí, né? Que estão pisando nos pobres. Não só os políticos, né? Tem que observar a pessoa que Deus exaltou, tudo que a pessoa é,
aonde Deus colocou ela, ela tem que entender que ela não pode pisar em um pobre, porque Deus ama os pobres. Deus sabe que o pobre não escolheu ser pobre. Ele não foi uma opção dele. Ele nasceu daquele jeito, né? Pobre. As palavras vinha e olival, zait, são encontradas frequentemente, juntas no texto bíblico. Estas forneciam as duas principais atividades agrícolas permanentes no Israel antigo, visto que ambas exigiam muito trabalho e tempo antes do início das colheitas. Deus prometeu que a propriedade das vinhas e pomares dos cananeus passaria para o seu povo como bênção e parte dele, Deuteronômio 6:11. O julgamento de Deus para Israel estendeu-se às vinhas. A alegria da vinha cessaria, Isaías 16:10, e a vinha cuidadosamente cultivada viraria em moita com espinhos e matagal, Isaías 32:12. A vinha seria reduzida a esconderijo de animais selvagens e lugar de pastagem para cabras e jumentos selvagens, Isaías 32:14. A esperança depois do exílio jazia nas bênçãos de Deus, nas atividades agrícolas de seu povo, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares e comerão o fruto. Amós 9:14. As vinhas se localizavam principalmente na região montanhosa e nos montes mais baixos. A Bíblia menciona a vinha em Tímina, Juízes 14:5, Jezreel, 1 Reis 21:1, no Monte de Samaria, Jeremias 31:5, e até em Engedi, Cantares 1:14. O uso metafórico de Querem permite o profeta Isaías fazer uma analogia entre a vinha e Israel, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, Isaías 5:7. Também foi sugerido que a vinha em Cantares de Salomão seja melhor entendida metaforicamente como pessoa. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Cantares 1:6. A palavra vinho. Vinho é iaim, vinho. Os cognatos desta palavra aparecem no acadiano, ugarítico, aramaico, árabe e etiópico. Ocorre por volta de 141 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Esta é a palavra hebraica habitual para se referir a uva fermentada. É em geral traduzida por vinho. Tal vinho era bebido comumente como refresco. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gênesis 14:18, Gênesis 27:25. Passagens como Ezequiel 27:18 nos informam que o vinho era um artigo de comércio. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbom e La Branca. As fortalezas eram abastecidas de vinho para o caso de assédio. 2 Crônicas 11:11. Provérbios recomenda que os reis evitem o vinho e a bebida forte, mas que ele seja dado aos atribulados para que bebam e se esqueçam dos problemas. Provérbios 31:4-7. O vinho era usado para dar alegria, para fazer a pessoa se sentir bem, sem ficar intoxicada. 2 Samuel 13:28. Segundo, o vinho era usado na alegria perante o Senhor. Uma vez por ano, todo Israel tinha de se reunir em Jerusalém. O dinheiro percebido pela venda do dízimo de toda a colheita seria gasto por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Deuteronômio 14:26.
Que passagem forte. O vinho era oferecido a Deus, Deuteronômio 14, 26. O vinho era oferecido a Deus em seu mandamento como parte do ritual prescrito, Êxodo 29, 40. Portanto, fazia parte dos suprimentos do templo disponíveis para serem adquiridos pelos peregrinos, de forma que eles o oferecessem a Deus, 1 Crônicas 9, 29. Os pagãos usavam vinho em sua adoração, mas o seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras, Deuteronômios 32, 33. A palavra Yain descreve claramente uma bebida intoxicante. Isso é evidente em sua primeira ocorrência bíblica. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, Gênesis 9, 20. Em Oséias 4:11, a palavra é usada como sinônimo de tiros, vinho novo ou mosto, onde é claro que ambas podem ser intoxicantes. A palavra tiros é distinta de yain, no que se refere apenas ao vinho novo, não completamente fermentado, mosto. O termo yain diz respeito a vinho em qualquer fase. Em Gênesis 27, 28, primeira ocorrência bíblica da palavra. A bênção de Jacó incluía o favor divino de uma abundância de vinho novo. Em 1 Samuel 1,15, Yain é paralelo de secar. Bebida forte nos tempos primitivos, secar incluía vinho, Números 28, 7. Mas passou a ter o significado de bebida forte feita de qualquer fruta ou grão, Números 6, 3. As pessoas em estado especial de santidade eram proibidas de beber vinho, como os nazireus, número 6:3, a mãe de Sansão, Juízes 3:4, e os sacerdotes que se aproximavam de Deus, Levíticos 10:9. Em Gênesis 9:24, Yain significa embriaguez e despertou Noé do seu vinho. A palavra violência no hebraico é amas ou ramas, né? Que no caso tem um H aqui, melhor ler ramas. Ramas. Não tem um acento no A, mas ramas ou ramas, né? Violência, maldade, malignidade, agravo. Essa palavra ocorre por volta de 60 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Basicamente, ramas conota o rompimento da ordem das coisas divinamente estabelecida. Tem ampla extensão de acepções dentro desta esfera legal. A expressão testemunha, no caso de maldade violenta, transgressão, significa alguém que dá testemunho num caso em que ele tem a ver com tal ofensa. Deuteronômios 19:16. Neste contexto, a veracidade da testemunha não é estabelecida, exceto sob investigação adicional. Deuteronômios 19:18. Assim que ficava estabelecido que ele era uma testemunha falsa, a pena para o crime concernente ao que ele dera falso testemunho seria executada contra o mentiroso. Deuteronômio 19:19. Em Êxodo 23:1, Israel foi avisado: e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa, ou seja, a testemunha que acusa alguém de crime violento tem o propósito de ver o acusado punido severamente. O termo ramas conota uma maldade violenta que não foi corrigida, sendo que a culpa da qual se encontra numa região inteira, seus habitantes que quebraram sua relação com Deus e assim interfiram com suas bênçãos. Este último sentido que aparece na frase, a terra estava cheia de violência. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6:11. Primeira ocorrência da palavra. Em Gênesis 16:5, Sarai apela a Deus que julgue entre Abrão e ela, porque o patriarca não agiu corretamente para com ela, mantendo Agar em submissão. Meu agravo, meu feito seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Abrão, como juiz de Deus, no lugar de Deus, aceita a justeza do caso dela e entrega Agar aos cuidados de Sarai,
para que esta seja tratada adequadamente. O verbo ramas significa tratar com violência. Este verbo, que ocorre 7 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no aramaico, acadiano e árabe. Esta palavra aparece em Jeremias 22:3 com o significado de não fazer violência. Não oprimirás ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. A palavra vir no hebraico é bo, entrar, vir, ir. Esta raiz aparece na maioria dos idiomas semíticos, mas com significados variados. Por exemplo, o significado de vir aparece nas tabuinhas babilônias de Mari, 1750-1697 a.C. A palavra ugarítica, correspondente 1550 a 1200 a.C., tem o mesmo significado de sua contraparte hebraica, enquanto que a raiz fenícia, começando ao redor de 900 a.C., significa sair, aparecer. A palavra bo ocorre aproximadamente 2.570 vezes no Antigo Testamento hebraico. Primeiro, este verbo conota movimento no espaço de um lugar para outro. O significado entrar aparece em Gênesis 7:7, onde lemos que Noé e sua família entraram na arca. No radical causativo, este verbo pode significar meter ou fazer entrar, Gênesis 6:19, ou trazer, o significado em sua primeira ocorrência bíblica, Gênesis 2:19. Em Gênesis 10:19, o verbo é usado mais absolutamente na frase indo para Sodoma. De maneira interessante, este verbo também pode significar vir e voltar. Abrão e sua família vieram à terra de Canaã, Gênesis 12:5, enquanto que em Deuteronômio 28:6, Deus abençoou o piedoso que sai para trabalhar de manhã e entra em casa à noite. Às vezes, bo diz respeito ao descer ou pôr do sol. Gênesis 15:12 pode conotar morrer no sentido de ir aos seus pais, Gênesis 15:15. Outro uso especial é entrar na mulher de alguém ou coabitação, Gênesis 6:4. A palavra bo também pode ser usada para aludir ao movimento no tempo. Por exemplo, os profetas falam da vinha do dia do julgamento, 1 Samuel 2:31. Finalmente, o verbo pode ser empregado para se referir à vinha de um evento, como o sinal predito por um falso profeta, Deuteronômio 3:2. Há 3 sentidos nos quais é dito que Deus vem na forma de um anjo. Juízes 6:11, ou outro ser encantado.